Olá, meu nome é Angélica Giardini, sou técnico esteticista há mais de 20 anos, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional e eu vim falar com vocês hoje sobre um tema muito corriqueiro em cabine de estética que é a acne, né? A acne é uma alteração que acomete o infundíbulo pilosebáceo. Então, a gente sabe que tem a glândula sebácea, que nela nós temos o eixo do pelo, e aí nós temos uma inflamação que acomete esse infundíbulo pilosebáceo e ela é conhecida como acne. Normalmente, ela acontece principalmente na fase da puberdade, onde a produção de sebo em função das alterações hormonais é muito maior. Tá? Então, primeiro eu quero falar com vocês sobre o acontecimento, a fisiopatologia desse processo. Nós sabemos que a nossa pele ela produz sebo como um principal lubrificante da pele. Entretanto, em virtude de alterações, esse sebo ele começa a ser mais produzido do que deveria e ele começa a se acumular entre derme e epiderme, causando o que a gente chama de pele oleosa, né? Então, algumas pessoas, elas possuem a pele mais oleosa do que as outras, porque elas têm uma glândula sebácea mais ativa do que outras pessoas. Muito bem. Quando esse sebo, ele começa a se acumular, acontece um segundo problema muito importante, que é a proliferação das bactérias. As bactérias, elas gostam desse ambiente úmido e quente, elas são anaeróbicas, e a bactéria que eu tô citando aqui é o Propionibacterium bacterium acne, né? Ele libera uma enzima que chama-se lipase. A lipase ela é uma enzima irritante e comedogênica. Ela vai se apossar desse conteúdo sebáceo, desse comedão primário, que a gente chama de acne grau 1, e vai transformar esse comedão em processo inflamatório. Então, muitas vezes nós temos aquele comedãozinho fechado, intradérmico, branco, que nós conhecemos, né? E ele se transforma numa pápula, que é uma lesão pelo rompimento do comedão, num processo inflamatório, já acne de segundo grau. Muito bem. Quando nós temos então o sebo e nós temos a proliferação de bactérias e nós temos o processo inflamatório, neste processo inflamatório a atuação do profissional da estética já é um pouco mais difícil. Porque, teoricamente, quando nós temos as pápulas, quando nós temos os nódulos, que são inflamações de maior nível, né? Nós chamamos o nódulo de uma acne de terceiro grau, nós já não podemos mais fazer a extração, a remoção do conteúdo sebáceo. Então, aí o que nos resta é atuar com alta frequência, atuar com as luzes, tentando promover aí um processo, então, anti-inflamatório. Para piorar tudo isso, infelizmente, nós temos ainda o processo de hiperqueratinização. A gente sabe que a queratina é uma proteína produzida na epiderme, ou seja, está acima de toda essa confusão tecidual e ela tem efeito barreira, ela tem proteção para a nossa pele, ela oferece proteção para a nossa pele. Porém, quando ela se acumula, né, quando nós temos aí a hiperqueratinização, a saída desse conteúdo sebáceo, ela fica mais difícil ainda, facilitando então o aumento aí desse processo todo inflamatório. Então, quando nós pensamos na fisiopatologia da acne, nós imaginamos então uma cascata de acontecimentos, uma alteração hormonal que vai causar o aumento na produção de sebo, que vai causar uma proliferação de bactérias, que vai liberar a lipase, que vai gerar um processo inflamatório, que vai ser complicado pela hiperqueratinização, que é a dificuldade da saída desse conteúdo sebáceo. A pergunta é como atuar, né? Então, antes de atuar, eu quero colocar para vocês aqui os graus de acne que nós possuímos. Nós temos o grau 1, que é a acne comedogênica, que pode apresentar lesões do tipo branca e do tipo preta, né? A preta são aqueles comedões pretos externados que a gente retira, que não tem processo inflamatório. E os brancos são aqueles comedões que ficam intradérmicos, que se não forem removidos e forem atacados pela bactéria, poderão se tornar processos inflamatórios. Aí nós temos a acne grau 2, que é a acne papulopustulosa, tá? A acne papulopustulosa, ela apresenta comedão aberto, fechado, as pápulas, que são o rompimento dos comedões,
num processo de inflamação, e as pústulas, que é quando nós temos uma elevação seropurulenta drenando pela epiderme do conteúdo de pus que pode e deve ser removido pelo profissional da estética. Depois dessa pele feita uma boa emoliência, feita uma boa asepsia, realmente essas pústulas poderão ser removidas. Então, nós atuamos em acne grau 2 sim, mas nós só fazemos a remoção do comedão fechado, do comedão aberto e das pústulas. Nas pápulas, o nosso papel é cauterizador. Quando nós entramos no âmbito do terceiro grau, nós temos as acnes nódulos císticas, tá? Os cistos são retenções de sebo no invólucro epitelial que não são removidos por profissionais da área da estética. E os nódulos são pápulas aumentadas. Diz, né, define-se nódulo uma lesão papular de maior nível. Então, quando nós temos uma pápula, nós cutucamos ela e naquele dia seguinte já vem aquele calombo gigantesco, ali nós já temos um nódulo. A pápula, ela tem de 1 milímetro a 1 centímetro. O nódulo, ele tem de 1 centímetro até 3 centímetros. E ele deriva para uma inflamação muito mais arrojada. Acne quarto grau. Na acne quarto grau, nós temos todas as lesões das acnes dos graus anteriores, comedão aberto, fechado, pápula, pústula, nódulos, cistos, porém, com canalículos de comunicação. Ou seja, essas lesões, elas começam a se comunicar, né? Pápula se comunicando com o nódulo, se comunicando com o cisto. E aí, nós da área estética perdemos um pouco o campo de atuação, justamente porque quando nós fazemos a extração de uma lesão, nós podemos estar lesando lesões inflamadas mais profundas e isso pode acarretar um processo inflamatório ainda maior, ao invés de ajudarmos realmente o cliente. Então, eu, nas minhas recomendações, digo sempre para os alunos que trabalhem acne até terceiro grau, sim, em cabine, extraiam comedões abertos, fechados, façam a drenagem das pústulas, cauterizem as pápulas, os nódulos, tá? Para controle do processo inflamatório. E cuidado com os nódulos, porque eles são muito sérios e eles podem agravar o processo de uma maneira que depois o profissional da estética vai perder o seu campo de atuação. A gente ainda pode citar como um agravante maior o grau 5 de acne, que é a acne fulminante, que hoje muito pouco se vê, tá? Mas que é quando nós temos comedão aberto, fechado, pápula, pústula, nódulo, cisto, canalículos de comunicação, né? E ainda temos o quê? Febre. Tá? Então, nesses casos, com certeza o tratamento é somente dermatológico e nós devemos respeitar, sim, esse processo, porque ele pode gerar um processo muito maior, inclusive físico, levando a saúde do nosso cliente a risco, ok? Então, já falei com vocês sobre a fisiopatologia, já falei com vocês sobre os graus e agora eu vou falar sobre a minha indicação de combate, tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer, manter as peles limpas, pedir para os clientes que eles não mexam nas lesões inflamadas. A segunda coisa, manter a limpeza de pele em dia, removendo os comedões fechados para que eles não sejam atacados pelas bactérias. A terceira coisa, promoção de quebra de hiperqueratinização para facilitação da extração que precisa ser feita, às vezes até semanalmente. Angélica, de quanto em quanto tempo nós vamos fazer o procedimento de extração em cabine de estética no tratamento de acne? Depende do fluxo sebáceo do cliente. No ponto 4, vamos trabalhar cauterizando com alta frequência as lesões inflamadas para que elas não evoluam para inflamações de um nível maior. Obrigatório o uso de proteção solar, obrigatório o uso de hidratação em veículo gelificado, as peles precisam ser restauradas quando estão sendo tratadas, principalmente com ácidos, para não sensibilizarem-se, tá? E atenção à alimentação, né? Então, se eu tenho acne, eu preciso evitar comidas gordurosas, eu preciso tomar um pouco de cuidado com a toxicidade alimentar, porque tudo isso também pode piorar e agravar o quadro. Eu espero que esse vídeo tenha sido explicativo e tenha ajudado vocês. Amanhã, com certeza, eu vou publicar outros.
Todos os dias a gente vai atualizar o canal para que vocês fiquem em casa bem informados. Até mais!